Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Ouça agora a boa e perfeita palavra de Deus com o pastor Heraldo Evaristo da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Também peço, amado, que você tome nota do título da mensagem, que tem por nome: Você é o responsável por suas vitórias ou fracassos. E vamos direto à evidência dessa mensagem, que está em Isaías, capítulo 1, verso 19. Isaías, capítulo 1, verso 19. Vamos a esta evidência, amado. E assim diz: Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Deus, nessa evidência, amados, Deus, Ele já é direto. Já é direto para com cada pessoa. A responsabilidade aqui é pessoal, não tem meio termo. Deus já vai direto ao assunto. É uma decisão pessoal. Ouvir ou recusar não tem meio termo. Se ouvir, tem as suas recompensas. Se recusar os mandamentos, a palavra de Deus, o seu ensino, a sua orientação, Deus diz: sereis devorado à espada. Por quê? Ele usa esse termo, espada. Porque espada representa morte, um instrumento de morte, ou seja, sofrimento. Para cada uma das nossas ações, recompensas virá, se quiser ouvir. Caso contrário, se recusar ouvir, sofrimentos será a recompensa de quem recusa a ouvir a Deus. Então, amados de Deus, provavelmente nesse período que Deus usa o profeta Isaías, já existiam muitas pessoas rebeldes que não queriam ouvir a voz de Deus, que não a praticava. Nos dias atuais não é diferente. O porquê de tanto sofrimento na vida das pessoas aí afora? Porque ninguém quer compromisso com Deus. Tem a sua confiança na instabilidade da riqueza. Mas Deus diz lá em Apocalipse, para aqueles que dizem: estou abastado, estou farto, não preciso de coisa alguma. Deus diz que esse que apoia a sua confiança na instabilidade da riqueza e nas riquezas, Deus diz que esse irá de mal a pior. Deus diz que é um miserável, pobre e nu. Por isso, essa mensagem, amados de Deus, Deus está mostrando aqui, dessas evidências que acabamos de ler, que o convite Ele faz para que a pessoa venha ter paz em sua vida, venha comer o melhor dessa terra, vestir, morar em uma boa moradia, porque tudo isso Deus proporciona para aquele que o ama. Por isso, uma coisa muito importante tem que ser esclarecida para muitos, tem que ser dito. Deus diz que se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. E para ouvir a voz de Deus é necessário a comunhão.
através do congregar. E isso não de qualquer jeito, com um coração sincero, porque é o que diz lá em Hebreus capítulo 10, verso 22. Aproximemo-nos com sincero coração. Deus diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra, mas eu não quero de qualquer jeito. Eu quero que você se aproxime com sincero coração. Hebreus 10, 22. E mais, também Deus diz em Hebreus 10, 25, não deixemos de congregar. A falta dessas coisas se caracteriza alguém que recusa ouvir a voz de Deus. E você não pode cobrar nada de ninguém, muito menos de Deus, pelos seus fracassos, por só sonhar e não ver seus sonhos realizados. Veja que tudo o quanto estamos lendo, a responsabilidade é pessoal, é de cada um. Essa responsabilidade deve ser para todos os dias de sua vida. Em nenhum ponto da Bíblia está escrito que o seu compromisso com Deus deve ser por períodos, ou tempos em tempos, ou só quando você está precisando de um milagre urgente, uma cura. Quem pensa assim está aí alguém interesseiro e querer enganar a Deus, amado. Aquele que sonda mentes e corações e que de longe, olha só, penetra os teus pensamentos, é impossível enganar. Você pode estar 10, 15, 20, 30 anos na igreja. Mesmo você estando esse período todo, se o seu interesse, ou seja, se você é uma pessoa interesseira, porque tem aqueles, que recebem o milagre e se vai. E na Bíblia nós temos exemplos disso. Os 10 leprosos, todos os 10 foram curados por Jesus e só um voltou para agradecer. E Deus é impossível enganar. Ou é uma conversão sincera ou não. Veja que realmente somos nós os responsáveis por vitórias ou fracassos na vida. A palavra de Deus vem. Aquele que abriu o coração e praticar, como Jesus disse, será alguém que edificou a sua vida sobre a rocha, que vindo os ventos, as tempestades, arrojando-se contra aquela casa, mas ela está firme. Assim é a vida de todo cristão, Porque, como diz Deus, muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor o livrará, quando este serve com sincero coração. Deus diz que livrará. E aqui é um ponto muito importante, Porque muitas pessoas pensam que por se converter a Deus vai cessar os sofrimentos na vida dela, vai cessar as lutas. Não, amado. As lutas e os sofrimentos são para forjar em nossas vidas o homem de Deus, a mulher de Deus, com fé, perseverante, em nada deficiente, porque as tribulações vêm para aperfeiçoar a nossa fé, a nossa paciência, a nossa esperança, a nossa convicção. Faz parte da vida de um cristão de sofrimento, mas Deus diz que nos livrará de todos eles. Como o Evangelho mesmo afirma, que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Vamos a outra evidência que está descrita em Deuteronômio, capítulo 28. Vamos a essa evidência, amados de Deus. Deuteronômio, capítulo 28, verso 1. Nessa leitura vamos ver quantas maravilhas Deus faz na vida daqueles que ouvem a voz de Deus e a praticam, amados de Deus.
Vejamos essa leitura. Deuteronômio, capítulo 28, verso 1. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, e aqui nós vamos até dar uma pausa, porque Jesus diz que o nosso coração é um bom tesouro. Então, se nós guardamos os mandamentos de Deus, os seus ensinos, certamente, se neles você pensa, como diz o Evangelho, pensai nas coisas do alto, certamente as suas práticas vai ser a palavra de Deus, quer nos pensamentos ou quer no abrir da sua boca, num perdão, no amor ao próximo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Então, quando a gente guarda essas coisas, esses ensinos, certamente você vai colocar em prática. E continuando, amado de Deus, e guardar de todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as terras, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira, bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarão contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Então, nessa leitura, vemos muitas promessas da parte de Deus em Deuteronômio. Quando você ouve a palavra, quando você guarda, quando você a pratica. Então, Deus, nessa mensagem, é direto. A responsabilidade é pessoal, é de cada um. Não tem esse negócio, eu estou nessa vida, nessa miséria, porque a minha mãe me abandonou, meu pai me abandonou. Deus disse, eu não. Ouve a minha voz. Guarda no coração, pratica, e eu te mostrarei a quem você é semelhante. A um homem que edifica a casa sobre a rocha. Então, amado de Deus, não tem desculpa. Se você vive numa vida de fracasso, você que me ouve, é porque você está vivendo como rebelde. Quando fala de Deus para você, misericórdia. É como arrumar confusão. Tem pessoas que são tão carnais ao extremo, não quero ouvir de Deus, nem vem falar de Deus para mim. Eu sei, amado de Deus, que existem muitos ministérios, muitas igrejas por aí afora que têm explorado as ovelhas, arrancado tudo que elas têm, através das suas campanhas, das suas fogueiras, que realizam nessas igrejas sem Deus ter mandado. Usam o nome de Deus para arrancar a lã da ovelha. Mas você não pode generalizar todas as igrejas. Deus diz, o primeiro passo que você tem que ter é ouvir. E para aquele que precisa ouvir, precisa muita de humildade, desse fruto da humildade no coração, para ouvir. Bom, eu sei que tem muitas igrejas que usam o nome de Deus para explorar os cristãos, mas eu vou ouvir o que esse pastor tem a dizer, que essa igreja tem a ensinar nos seus ensinos. Eu vou ouvir. Quando você é humilde, amado de Deus, a esse ponto, você é libertado da religiosidade, porque a graça de Deus tem esse objetivo, é libertar você da religiosidade e te trazer para o reino de Deus.
E a Igreja Vida Cristã está nesse propósito, porque é esse o mandamento que temos da parte do nosso Deus: pregar e regar. Como Paulo disse dele e Apolo: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento quem dá é Deus. Mas, para que isso aconteça, você tem que ouvir. E é sábio nós não generalizarmos todas as igrejas. Infelizmente, algumas têm entristecido a Deus com os seus falsos ensinos. Mas não podemos generalizar, porque cada um vai colher segundo a obra de suas mãos. Porque Paulo mesmo diz no Evangelho, né? Cada um veja como edifica. Uns estão edificando sobre a palha, mas não prevalecerão. Mas aquele que edificar a sua vida sobre a rocha, que é a graça de Deus, os seus ensinos, aquele que começar a falar de Deus conforme a graça de Deus, esses permanecerão. E assim tem sido a nossa igreja, tem estado aberta para receber o sofrido. Mesmo que alguns desejem que feche, não fechará, porque essa porta foi Deus que abriu. E ela permanecerá aberta para acolher os sofridos. E assim eu recebo e declaro em nome de Jesus: você ouvindo a voz do Senhor, teu Deus. Aqui eu me despeço. Um abraço do seu amigo pastor Heraldo Evaristo da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. Até a próxima, anjos eleitos, mais que vencedores em Cristo Jesus. Obrigado pela sua companhia. Até mais. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Se você deseja servir a Deus por amor e pela fé, se você deseja meditar na Palavra de Deus e acredita na superioridade da nova aliança, se você está cansado das obras da lei, então você é da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e não sabe. Não perca mais tempo. Procure a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada em Osasco, na região central, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica de Osasco. E venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz, às quartas-feiras, às 19 horas e aos domingos, às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.